Olá, hoje nós faremos a revisão deste importante sociólogo, que é o Weber, tá bom? Max Weber, portanto, ele está preocupado com o processo de racionalização, não somente restrito à esfera econômica ou esfera produtiva, mas às esferas da vida social como um todo, tá? Então, para ele, a racionalização ela não fica só na esfera da produção. Exemplo disso é o processo de desencantamento do mundo, no qual ele vê que, pelo menos no Ocidente, é o caráter principal dessas sociedades, que justamente é a forma de você não ver a realidade como encantada, possuída por seres mágicos, que seriam capazes de designar a sua vida e o seu futuro. Né? Não significa dizer que o Weber ache que a religião vai acabar. Não, não é isso necessariamente. Mas que ela já não ocuparia o mesmo espaço que ela ocupara. Tá? Dentro desse cenário, portanto, a análise do Weber sobre a organização social também é extremamente importante, porque para ele a sociedade ela não vem antes dos indivíduos, como é para Durkheim, né? A sociedade sendo maior que os indivíduos. Para o Weber, não. A sociedade ela é fruto das ações sociais, ou seja, das interações e relações sociais que os indivíduos mantêm ao longo do tempo, tá? Gerando, portanto, esta ação social e parâmetros, padrões de comportamento. Tá? Então, o que é uma ação social? Ela é sempre definida como uma conduta humana dotada de sentido, cujo próprio indivíduo que age dá sentido subjetivo a isso, faz sentido para ele, e sempre tem a sua ação relacionada com o outro. Então, nunca a ação social é relacionada somente ao indivíduo sozinho, não. Ela está relacionada com as outras pessoas. Por exemplo, o fato de você ir a uma igreja, escolher uma roupa determinada para ir a uma igreja, né, um culto, uma missa, né, o fato de você escolher a foto que você coloca no seu perfil, tudo isso é um tipo de ação social, tá? Sendo dessa maneira, por quê? Porque ela é uma conduta sua, que é dotada de sentido, portanto, subjetiva para você e que você quer relacionar-se com os outros, portanto, tá? A ação social ela pode ser tradicional, quando você, por exemplo, obedece a um pai, a um avô, um familiar, a um professor. Carismática ou afetiva, quando você segue as indicações de algum apresentador, de algum artista ou de algum líder religioso, alguma pessoa que você gosta muito, vai pelo carisma, pela capacidade de convencimento. E a ação racional em relação a valores, que agir honestamente, por exemplo, é um valor que você segue. E também a ação racional em relação a fins. Quero fazer um bom Enem. Estou estudando para fazer um bom Enem. Vou me planejar para poder estudar para fazer um bom Enem. Ou seja, é uma finalidade que você tem e por conta disso você planeja tudo isso. Desta maneira, o método weberiano nós chamamos que é um método compreensivo. Portanto, a sociologia weberiana é uma sociologia compreensiva. Se nós queremos entender como uma instituição funciona, nós temos que entender como os indivíduos que a compõem agem, quais são as suas ações, o que motiva as suas ações. Tá? Isso quer dizer o quê? Que as pessoas agem tendo algum tipo de relação que é criada e motivadas por algum objetivo. Tá? Então veja, é justamente esta relação social e a maneira como as pessoas agem dentro desta relação social é que vai dar sentido à ação desses indivíduos. Perceba então que o Weber ele desloca para o indivíduo e para a sua forma de organização a partir das suas ações, né, a maneira como a sociedade, portanto, dita os seus papéis. Bom, mas é muito difícil você analisar todo o indivíduo. Né? É por isso que o Weber cria o conceito de tipo ideal. O tipo ideal ele é um modelo criado teoricamente para embasar uma análise. Ele não existe na realidade, tá? Ele é uma referência para o pesquisador. Ele é uma referência para o cientista. Ele é um parâmetro de análise, tá? Para que o cientista possa poder agir. Então é importante que você tenha em mente, por exemplo, que se eu quero pesquisar ou entender como os alunos agem, eu vou escolher um tipo de aluno ideal baseado naquela sociedade. E a partir daí eu vou, de certa maneira, entender a ação desses alunos de acordo com esse tipo ideal que foi criado. Bom, a ação social, portanto, ela é uma categorização de tipo ideal.
Tá? Também você tem os tipos de dominação em Weber. Né? Bom, sob esse parâmetro, portanto, a gente tem que entender qual que é a função do Estado. Né? O Estado ele é uma relação que detém o monopólio legítimo da força, ou seja, ele detém o monopólio legítimo da violência física. Mas só o Estado ser violento não faz que nós possamos obedecê-lo. Então aqui entra o conceito do Weber de dominação. Dominação nada mais é do que um indivíduo que quer dominar e indivíduos que por algum motivo aceitam essa dominação. Portanto, a dominação ela é legitimada. Para que o Estado exerça dominação sobre nós, ele precisa ser legitimado. Para que os seus pais ou avós tenham autoridade sobre você, é preciso que ela seja legitimada. Para que o professor tenha autoridade sobre você, é preciso que você a legitime também. Portanto, é preciso que você ou eu reconheçamos também essa autoridade de alguma maneira. Tá? Então, da mesma forma que nós temos a ação tradicional, a ação carismática e as ações racionais, nós temos a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal ou burocrática. Tá? A dominação tradicional é aceitar alguma coisa motivado pela tradição. A carismática pelo carisma. E a racional legal é que o Estado exerce sobre nós com a sua burocracia. Ah, mas eu não quero ter um documento. Bom, você pode não ter, mas vai ficar barrado a você fazer uma série de atividades se você não tiver esses documentos. Tá? Então você, de uma maneira ou de outra, aceita ter esses documentos para poder exercer algumas das suas atividades. Sob esse ponto de vista também, é fundamental a análise do Weber da relação entre protestantismo e capitalismo, tá? No que concerne, portanto, a uma ação social, tá? Onde o Weber ele interpreta a ação reformista do João Calvino como sendo legitimadora de uma nova prática de vida, na qual o trabalho ele não é desvalorizado, mas na qual o trabalho ele é visto como um mecanismo de salvação, tá? Porque dentro da ótica calvinista o trabalho ele é valorizado, tá? Como uma frutificação dos bens que Deus me deu. Então, por conta da reforma, né, da redução dos sacramentos, da livre interpretação da Bíblia, dá, obviamente, ensejo para que o protestante ele não desvalorize o trabalho, mas ele veja o lucro, ele veja o dinheiro, não como um sinal de pecado, mas como um sinal da graça divina sobre mim. Então isso cria uma ascese, como a gente diz, né? Uma dedicação ao trabalho, uma negação do gasto excessivo, né? E uma necessidade de frutificar esses bens que Deus me deu, esses investimentos que eu estou fazendo como um mecanismo de salvação. Tá? Portanto, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu gero dinheiro, quanto mais eu acumulo, quanto mais eu reproduzo essa acumulação, mais é um sinal da graça de Deus sobre mim. Quanto menos eu faço isso, mais é um sinal de que a graça de Deus não está sobre mim. Então veja como é interessante essa visão, que esse discurso religioso, ele legitima uma prática social, uma ascese, uma forma de entender o mundo. Bom, mas o que isso tem a ver com o capitalismo? Né? Obviamente que um grande grupo de pessoas vai perceber como legítima essa crença. Né? E, portanto, da mesma forma que o protestantismo de origem calvinista, né, está se desenvolvendo, também está se desenvolvendo o sistema capitalista. E esses dois sistemas, o protestantismo, ele acaba por ajudar ou legitimar o processo de acumulação primitiva, né, vamos chamar assim. Ou seja, a religião ela funciona como base de sustentação para o próprio desenvolvimento do capitalismo, para as próprias escolhas que os indivíduos fazem ao longo da sua vida. Portanto, sob esse ponto de vista, aqui é a aplicação na prática do conceito weberiano de tipo ideal. Tá? Então, veja, o que você deve procurar revisar do Weber é justamente a ação social, a relação da ação social com a dominação, com o Estado, né? Como que o Estado se manifesta nesse sentido, né? A legitimação que ele procura, né? E, né, entendendo os tipos de ações sociais e entendendo a relação existente e esmiuçada pelo Weber entre protestantismo e capitalismo, tá?
que é esta ação fundamental para que nós possamos entender o mundo segundo a ótica do Weber. Ok? Tudo certo?